Graças a Deus. Eu quero saudar a todos com a paz do Senhor, a cada criança que nos assiste, com uma manhã de paz, de alegria, na presença do Senhor. Vamos orar iniciando a nossa aula de hoje. Fechem seus olhinhos, baixem as cabeças e vamos nos conectar com o céu. Senhor Jesus, graças te damos pelo dia de hoje, pela tua palavra, pelo que vamos aprender, por essa lição maravilhosa, Senhor, que irá impactar as nossas vidas. Abençoa, Senhor, cada família que está assistindo. Abençoa, Senhor, a cada irmão, a cada irmã da nossa igreja e todos os teus servos da face da terra. Jesus amado, permanece conosco, coloca a tua palavra no nosso coração, para que a gente aguarde e não venha a pecar contra ti. Nós te agradecemos por tudo, hoje e sempre. Amém. Graças a Deus. Hoje, a turma do primário está com a lição número 4. É a lição número 4 do segundo trimestre. Aos alunos que receberam a lição, essa aqui, você vai lá na lição número 4 e você vai perceber que nós estamos tratando sobre um só tema durante toda essa lição, que são os milagres de Jesus. Eu falei aqui na primeira aula que Jesus fez cerca de 35 milagres, se eu não me engano. E eram coisas maravilhosas. Tudo que Jesus fez na terra foi prodigioso. Mas cada milagre, cada feito com cada pessoa teve um poder transformador. Além daquele milagre, tinha um desdobramento, tinha um algo a mais que ia transformar vidas, não só a vida daquela pessoa que foi curada, não só a vida daquela pessoa que foi liberta, ou daquela pessoa que alcançou salvação, mas como de todos, da sua família, da comunidade ao redor, da região em que moravam, não é isso? Então, hoje nós vamos ver a lição que o título é Jesus cura um leproso. Vamos mais uma vez falar de cura, né? Estamos em época de pandemia. E a pandemia é como se fosse assim, uma doença de um alcance tão grande que alcançou todos os países do mundo, os 5 continentes, os 6 continentes. Então, todo mundo sabe qual é a doença e como que pega, e como que faz, e como que se protege, né? E isso causa para a gente um certo cuidado a mais que a gente não tinha, não é assim? Estamos em época também de isolamento social. O que é isso? É um aconselhamento para que a gente viva mais dentro de casa, evite sair. Se sair ao chegar, lavar bem as mãos, deixar a sandália do lado de fora, tomar um bom banho, e aquela roupa que a gente saiu, ela vai ficar separada para ser lavada com todo cuidado. Não é isso? E o que é que isso tem a ver com o tema, tia? Jesus cura um leproso. Tem a ver o seguinte: nos dias em que Jesus andava sobre a terra, existia uma doença que até hoje ela existe. Se chama lepra. Hoje em dia o nome mais conhecido é hanseníase. Ela é uma doença de pele e ela é caracterizada por uma manchinha branca que ela é insensível. Por exemplo, se você beliscar a sua mão, você vai sentir dor, né? Se você coçar a sua mão, você vai sentir o atrito das suas unhas com a sua pele. Quando a pessoa está doente de hanseníase, aquela área do corpo fica insensível. Ela não vai sentir nem dor, nem coceira, pode cortar, eu acho que não sente, entende? Então, a hanseníase, ela é muito contagiosa. Aconteceu que naqueles dias, naquela época, a hanseníase, assim como a Covid-19, não tinha cura. Hoje em dia tem, se você... Deus nos livre, né? Mas se a gente for diagnosticado com hanseníase, a gente vai para o médico, ele diagnostica e a gente faz o tratamento e não vai contaminar ninguém. Nos dias de Jesus não era assim ainda. A hanseníase era uma doença por nome de lepra, né? Não existia nem esse termo hanseníase. E as pessoas que estavam contaminadas com ela, não é que eles iam para um isolamento social.
eles eram destituídos da sociedade, eles eram eliminados, eles iam morar fora da cidade. Era como se Solânia tivesse um muro, se a nossa cidade tivesse um muro, e eles tivessem que ficar longe, além dos muros. Ali eles não teriam contato com filhos, nem com esposa, nem com os pais, com ninguém. Eles iam viver isolados. Isolados que eu digo assim, excluídos. Então, o que é que acontecia? Essa pessoa, se por acaso você precisasse passar numa área que tivesse, você ia rodear muito por longe. Não ia querer contato. Porque já pensou você ter uma doença que ela ia alastrar o seu corpo, você não ia sentir, você ia perder a sensibilidade e com o tempo até a pele ia cair. Era uma doença muito feia e ela contaminava o corpo inteiro. Um doente de lepra, ele tinha um aspecto muito descuidado, né? Porque como não existia hospitais especializados, não existia um centro para tratamento, eles só iam enrolando panos como gaze e tentando manter a área um pouco menos exposta, certo? Um tanto coberta. Mas ali o pano ia caindo e ficava um aspecto feio, assim, quase como uma múmia, sabe? Só que não era o corpo inteiro, né? Eram braços, pernas, pés. Começava pela extremidade. Mas Jesus, ele estava andando, né? Pela terra, pela região dele. E lembram que a gente falou que no conversar das pessoas, no agir das pessoas, na transformação de vida de cada um, o ministério de Jesus ia sendo propagado? Pronto, justamente aconteceu isso. Um dos doentes de lepra ouviu falar em Jesus. Quando ele ouviu, já se acendeu uma chama no coração dele, aquela vontade de estar diante de Jesus e de receber um milagre da parte dele, todo especial. Imagine que se aquele doente, quando aquele doente fosse curado, quando aquele leproso fosse curado, ele iria voltar à sociedade, voltar para a sua casa, voltar para a sua família, voltar para os seus filhos, para os seus parentes. Então, assim, na verdade, Jesus ia devolver a vida dele, não é verdade? E isso não é maravilhoso? Quanta saudade ele não sentia dos filhos, né? Ou se ele ainda não fosse pai, quanta saudade ele não sentia de sua mãe, de se sentar à mesa com seus familiares. E tudo isso tinha sido tirado simplesmente porque ele contraiu uma doença que não tinha cura. Então, vejam só, Jesus vivia na região da Galileia, lembra? Pronto. Nessa região, muitas pessoas já sabiam que Jesus estava operando milagres. E muitas pessoas já criam nele antes mesmo de receber o milagre. Era o caso desse leproso. Quando Jesus veio, ele não veio para fazer somente aquele milagre físico, de cura, ou aquele milagre de libertação, ou aquele milagre de reviver os mortos, não. Ele veio trazer, acima de tudo, a mensagem de salvação, né? Por quê? Porque há uma coisa muito maior no plano de Deus do que o que a gente pode receber, né? Então, Jesus, quando chegou, que anunciava a salvação, e que era filho de Deus, e que Deus amava a todos, e que, assim, de maneira tal, que ele ia fazer uma obra na terra, e que quem cresce ia ser salvo, e as pessoas iam crendo no verdadeiro evangelho, naquele evangelho que transforma, que salva, que tira a pessoa da lama e coloca como príncipes e princesas de Jesus, né? Esse leproso era uma das tais pessoas, que ainda sem receber o milagre já acreditava em todo esse ministério, mas ele queria sim ter um encontro com Jesus, e foi isso que aconteceu. Você pode perceber, se você ler o livro de Marcos, lá no Novo Testamento, lembrem que o Novo Testamento é a segunda parte da Bíblia, começa pelo livro de Mateus, você vai abrir sua Bíblia, passa Mateus inteirinho, Marcos.
Aí o primeiro capítulo de Marcos, lá no versículo 40, certo? Marcos, capítulo 1, versículo 40. Encontraram? Leiam comigo, por favor. A cura de um leproso. E aproximou-se dele um leproso que, rogando-lhe e pondo-se de joelho diante dele, lhe dizia: se queres, bem podes limpar-me. E Jesus, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: quero ser limpo. E tendo ele dito isso, logo a lepra desapareceu e ficou limpo. E advertindo severamente, logo despediu e disse-lhe: olha, não diga nada a ninguém, porém vai, mostra-te ao sacerdote e oferece pela tua purificação o que Moisés determinou, para lhes servir de testemunho. Mas, tendo ele saído, começou a apregoar muitas coisas e a divulgar o que acontecera, de sorte que Jesus já não podia entrar publicamente na cidade, mas conservava-se fora, em lugares desertos, e de todas as partes iam ter com ele. Amém? Vamos lá, vamos refletir um pouco sobre esse texto bíblico. A primeira parte do texto fala o quê? Que o leproso se aproximou de Jesus e rogou de joelhos. Isso mostra o quê? Que ele reconheceu Jesus como Senhor da sua vida. Quando a gente se põe de joelho, seja no ato da oração, quando a gente se põe de joelho em nosso coração, a gente está reconhecendo Jesus como nosso Senhor e Salvador, como único e onipotente, não é isso? Então, Deus se agrada de tudo isso, certo? Que a gente possa estar sempre assim, de joelhos diante da presença de Deus, porque Ele se agrada. Logo mais a gente vai voltar a falar sobre isso. Jesus se moveu de grande compaixão. Compaixão é mais do que pena. Compaixão é você se colocar no lugar do outro, daquele que sofre. Jesus nunca teve nenhuma doença. Jesus não sabe o que é adoecer, mas ele sentiu grande compaixão. Jesus se colocou no lugar do leproso, né? E pensou: meu Deus, que terrível, né? Que tragédia, que mazela tão grande que pode excluir um homem do seu convívio, né? E Jesus, movido de íntima compaixão, estendeu a mão, tocou nele. Está vendo que poderoso? Se eu expliquei anteriormente que os doentes de lepra, eles viviam fora da cidade, em colônias que ninguém passava quase perto, com medo de se contaminar, porque era uma doença incurável. Imagine o que é você chegar e tocar em uma pessoa leprosa. Somente Jesus pode fazer isso. E ele faz isso até hoje? Faz. Quando uma pessoa é mal vista pela sociedade, quando uma pessoa praticamente não tem convívio conosco, quando uma pessoa é discriminada por todos, Jesus o ama com grande compaixão. Jesus o vê com todo amor e com todo o cuidado que ele vê a mim e a você. Porque Jesus ama cada um de nós de maneira especial, de forma especial. Então, quando Jesus viu aquele leproso e tocou nele, ele sabia que ia contribuir muito para a vida dele, não iria? Mas, acima de tudo, ele queria mostrar que o amor que ele tinha por todos era semelhante. Tanto é que ele chegou no leproso e tocou tranquilamente e disse: quero ser limpo. E naquele exato instante se operou uma maravilha, porque o leproso ficou limpo, a pele limpa como uma pele de bebê, sem nenhuma marca, sem nada. Mas no versículo 43 tem uma coisa que a gente deve prestar muita atenção. Vejam só, Jesus advertindo severamente. Sabe o que é advertir severamente? É mandar prestar atenção. Jesus curou ele com todo amor, toda compaixão,
mas disse assim: olhe, você não saia dizendo a ninguém não. Jesus falou sério que ele não saísse espalhando a notícia. Mas vocês sabem por quê? Não era que Jesus não queria que o nome dele fosse glorificado. É porque naquela época já existiam pessoas que não criam no plano do Salvador de Jesus, de Deus para a nossa vida. Não criam que Jesus era o Filho de Deus que estava habitando na terra. Não criam naquele ministério. E arquitetavam um plano para capturar Jesus. Jesus sabia que para ele poder sair pregando a palavra com tranquilidade, as pessoas que deviam se chegar a ele seriam as que crescem, né? E não os maldosos, os malfeitores, os que queriam traí-lo, não é isso? Então, por isso que Jesus disse no 44, olha, não diga nada a ninguém, vai e mostra-te ao sacerdote, oferece a tua purificação, o que Moisés determinou para lhes servir de testemunho. Era assim, desde a época de Moisés, existia um sacerdote e era ele que examinava as pessoas. Se ele visse que aquela mancha na pele tinha traços de lepra, aquela pessoa ia ficar sendo observada. Se com 7 dias aquela mancha aumentasse, pronto, seria leproso e estaria excluído. Infelizmente, né? Mas era o procedimento necessário à época. Se porventura aquela lepra, aquela mancha, aquela doença de pele regredisse, a pessoa iria ao sacerdote, ele examinaria novamente e constatando que a pele daquela pessoa estava definitivamente curada, aquela pessoa iria oferecer pela purificação o que Moisés determinou. A história de Moisés e essa determinação vai estar no Velho Testamento, no livro de Levítico. Levítico, você vai passar o primeiro livro, que é Gênesis, que a gente já estudou, Êxodo, que é o segundo, aí vem Levítico. Lá no capítulo 14, no versículo 4, tem uma lista de coisas que a pessoa que foi curada devia levar para o sacerdote, depois que o sacerdote dissesse que você estava 100%, que a sua pele estava curadinha, né? Porque não só a lepra, outras doenças de pele também não eram bem vistas pelo povo, entende? Então vamos lá, a oferta da purificação seria 2 aves vivas, 2 aves comestíveis vivas, um pedaço de cedro, que é uma madeira muito, muito nobre, um fio carmesim, ou seja, de um vermelho muito lindo, ramos de isopo. Isopo é uma erva aromática. Então, tudo isso tinha todo um preparo, mas era esse material que seria levado. E foi isso que Jesus falou. Está vendo que foi um costume que perdurou? Passou todo o Velho Testamento, até chegar no Novo Testamento. E você veja que Jesus, tão poderoso, né? Mas Jesus obedecia os preceitos da época. Então, ele disse, olha, você não precisa sair dizendo a ninguém. Não diga a ninguém. Vá se apresentar ao sacerdote. E ele constatando que você está bem, você vai apresentar a oferta que Moisés falou, aquela oferta da purificação, que era o costume. Mas aí, gente, vem o lado humano, né? Não que o leproso tenha sido desobediente como um todo, mas vamos acreditar assim, que movido de tamanha emoção, né? Eufórico, extremamente alegre, deveras animado, ele não se conteve. Ele não se conteve. E não se contendo, o versículo 45 vem dizer que ele, tendo saído, começou a dizer a todo mundo, a apregoar muitas coisas e divulgar o que acontecera. Na verdade, já era um hábito que esses milagres
realizados por Jesus fossem propagados, né? A gente viu nas bodas de Caná, a gente viu na cura do filho do oficial, a gente viu a pesca maravilhosa da semana passada. Então, assim, que tamanha alegria, né? Vamos nos colocar no lugar desse leproso. Imagine que sua vida foi restaurada, né? A gente quer o quê? Dar testemunho. Ele não atentou para o lado do que Jesus tinha pedido, tanto quanto Jesus atentou para o lado dele quando foi curá-lo. Eu quero crer assim, que ele, muito alegre, não pensou nas consequências e saiu apregoando a todo mundo que Jesus era o Senhor. Ele curava mesmo, e ele curou, porque já fazia determinado tempo que ele vivia excluído da sociedade. Ele estava jogado, ninguém queria mais assunto com ele. Ele não tinha previsão de ficar bom, foi largado para morrer numa colônia de leprosos. Mas Jesus tocou nele. Olha que alegria, olha que felicidade. Eu entendo que realmente é difícil a gente se conter em determinadas situações. E esse leproso saiu dizendo. Só que aí ocorreu um fato desagradável, porque veja só, sempre que a gente vai de encontro ao que Jesus ordena, acontece algo desagradável. Quando o leproso saiu dizendo, sabe o que foi que aconteceu? Jesus começou a não poder mais entrar nas cidades publicamente. Jesus começou a andar mais reservado, mais discreto, mais escondido do que o que já andava. Porque Jesus era discreto. Jesus não era aquela pessoa que quando chegava tinha fogos de artifício, né, grandes coberturas jornalísticas, não. Jesus andava em conformidade com a palavra de Deus, com ordem e decência, tranquilo. Só que Jesus move a gente, né? Todo mundo quer estar onde Jesus está. E era natural que as pessoas crendo e o nosso Salvador estando no meio de nós, a gente quisesse ir para junto, né? E foram ocorrendo milagres após milagres, feitos após feitos. A palavra de Deus vem nos dizer que se todos os feitos que Jesus realizou tivessem de ser escritos, nem todos os livros da face da terra caberiam. E eu não creio que seja diferente, porque 1 minuto com Jesus já dá um livro inteiro. Imagine os anos que ele passou todos aqui. Imagine o que foi a infância de Jesus, a adolescência de Jesus, o batismo de Jesus com detalhes, o ministério de Jesus, uma refeição com Jesus. Então, assim, se tivesse tentado descrever todos os feitos de Jesus, todo mundo queria ler. Eu mesmo queria, vocês queriam, né? A gente queria conhecer Jesus intimamente através da literatura, com certeza. Mas Deus é maravilhoso, Ele tem compaixão de nós e Ele sabia que o que ficou era o necessário para que a gente cresce. Porque na Bíblia também vem nos dizer que bem-aventurados os que não viram e creram. Não é isso? Nós, servos de Deus, nós temos uma bem-aventurança, nós temos uma bênção, que é acreditar no que a gente não viu. Alguém pode tirar do seu coração a certeza que Jesus é o nosso Senhor e Salvador? Eu tenho certeza que não. E isso se chama adoração. Isso se chama servidão, né? A gente não serve a Jesus tal como um escravo serve um senhor, né? Vocês já ouviram falar na escravidão e vocês sabem que para que os escravos obedecessem, eles tinham que apanhar, né? Muitos, quando tentavam fugir, se fugir é porque não era bom, eles eram amarrados, chicoteados, eles sofriam muito. Então, mas com Jesus é diferente. Servir ao Senhor é muito bom, né? A gente se sente bem em fazer a obra de Deus, a gente se sente bem em servir ao Senhor, porque Ele é o nosso Salvador, Ele é a nossa essência, Ele é o nosso tudo, Ele é de onde a gente veio e é para onde a gente vai.
né? Ele é a razão que faz a gente deitar, dormir e levantar. E quando a gente levanta, a gente já levanta alegre, já levanta feliz. Se a gente tiver, por exemplo, uma consagração para vir de manhã, né? Se a gente tiver uma escola bíblica dominical para vir mais cedo, a gente vem triste e acabrunhado? Não, de forma alguma. Às vezes a gente sai de casa até sem tomar o café da manhã, mas quer fazer o quê? Quer vir para a casa de Deus, não é isso? Então, por que isso acontece? Porque nós temos Jesus no nosso coração, Ele é o nosso Senhor e Salvador. Então, o que é que acontece? Todas as pessoas iam atrás de Jesus para sentir um pouquinho disso que a gente sente também, né? Sendo que eles iam ver Jesus face a face, iam ouvir a voz de Jesus, aquela voz mansa, suave, amorosa, né? Então, assim, eram experiências que a gente só pode mesmo imaginar. Aí o que é que aconteceu? Esse leproso foi mais um dos que saíram apregoando, ou seja, falando sobre o milagre, falando sobre como Jesus é grande, mas aí pessoas perversas que procuravam, que perseguiam Jesus e procuravam capturá-lo, começaram a escutar, olha, se o leproso estava na Galiléia, Jesus está lá. Aí iam para lá. Entende? Então, daí a palavra de Deus dizer aqui que Jesus já não podia entrar publicamente nas cidades, mas conservava-se fora em lugares desertos. E as pessoas de todas as partes iam para lá ouvir. Imagine vocês que Jesus estivesse aqui na terra. A gente não iria, seja lá para onde fosse, para ouvir a voz de Jesus. Só que hoje em dia nós somos o quê? Bem-aventurados, né? Então, para que a gente possa ouvir a voz de Deus, basta que a gente tenha uma vida em comunhão com Ele, basta que a gente ande nos caminhos do Senhor. Quando você se ajoelha para orar, você está falando com Deus e Ele fala com você através de um louvor, através da palavra dEle quando você lê, através de uma pessoa que vem lhe entregar uma mensagem, quando você escuta assim, você sente um algo diferente que vai transformar a sua vida, e Ele fala aos nossos corações, né? E tudo isso é o quê? É Jesus vivo ainda, aquele Jesus que morreu, mas que Ele ressuscitou e nunca mais tornou a morrer, não é isso? Então, hoje em dia, graças a Deus, para a glória de Deus, a gente consegue ter esse encontro a hora que a gente quiser. Não é isso? Basta que a gente faça com verdade. Jesus quer sinceridade, certo? A gente vai ver aqui o nosso texto áureo, que ele está no livro de João. É depois Mateus, aí você vai Marcos, aí Lucas, aí depois de Lucas, João, certo? No Novo Testamento ainda, passa Mateus, Marcos, Lucas, João. Você vai no capítulo, que é o número grande, 4, certo? João, capítulo 4, lá no versículo 23. E vai dizer uma coisa que é linda e muito profunda, e que eu espero que Jesus fale com você através desse versículo, que diz assim: os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Estão vendo? Os verdadeiros adoradores, eles vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Isso vem dizer o quê? Que os verdadeiros adoradores, eles vão se deleitar na presença do Senhor. Eles irão fazer com que Jesus sinta orgulho, assim, que sinta que nós possamos sentir a presença de Jesus. Como? Em espírito e em verdade. Aí eu vou explicar uma coisa a vocês que é muito bonitinha. O leproso,
Ele recebeu o milagre da cura, não recebeu? Mas antes, pelo que eu expliquei, pelo que tem na revista, pelo que a gente ouviu e pelo que Deus fala com você através da palavra, não dá a entender que ele já vinha tendo fé, ele já vinha acreditando. Então, vamos pensar o seguinte: se o leproso já vinha crendo em Jesus, se ele já vinha ansiando pelo encontro, se ele já vinha buscando aquela presença, ele estava feliz ou triste? Ele estava feliz. Sempre quando a gente busca a Deus, sempre quando a gente vem ao encontro de Jesus, a gente fica feliz, né? Ainda que o corpo dele estivesse cheio de feridas, cheio de chaga, ainda que ele tivesse excluído, a situação não era boa. A situação do corpo dele, a situação física não era boa, mas o espírito dele estava aceso, ele estava elevado, ele estava em comunhão, né? Ele estava adorando em espírito e em verdade. Ele não era uma coisa meramente passageira, não é? Então, isso é adorar o Pai em espírito e em verdade. É você ter uma adoração tão verdadeira que ainda que a situação esteja drástica, mas você, a sua fé vai lhe alimentar de tal forma que você vai estar como se tivesse tudo ok, entende? O leproso, ele vai estar todo feliz. O oficial com o filho doente acamado lá na cama dele, mas ele vai estar todo empolgado para andar quilômetros e quilômetros para encontrar Jesus, para buscar a cura. Por quê? Porque ele é um verdadeiro adorador. Eu e você temos que ser verdadeiros adoradores? Sim. Por quê? Porque a gente tem uma missão na terra, que é ir por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Essas pessoas que crerem, assim como esses exemplos bíblicos, assim como eu e você, e quantos milhares de pessoas, né? Quantos milhões de pessoas creem, quem crê será salvo. E olha aí a importância do plano, do ministério de Deus, do amor de Deus na nossa vida, do ministério de Cristo, não é verdade? Então, por quê? Vamos dizer, você acordou, vou dar um exemplo só, e você está com dor de dente. Dor de dente é uma dor um pouco chata, né? As pessoas dizem, dói muito e não passa e não alivia. E você encontra uma pessoa que quer ouvir falar de Jesus. Você que é um rapazinho ou uma mocinha que já frequenta a escola bíblica dominical, já vem para a igreja com os seus pais, ou vem para a igreja só, você não sabe falar do amor de Deus, dizer que Deus é bom, que ama aquela pessoa, que aquela pessoa não fique desanimada, mas você está falando tudo isso, mas seu dentinho está lá, ó, latejando, doendo, né? Isso quer dizer que você está fazendo a obra independente do que aconteça. Você não pode chegar a pessoa dizer assim, eu queria ouvir falar do amor de Deus, me fale do amor de Deus, e você dizer, meu filho, eu não sei o que é isso, não, meu dente está doendo. Não, não pode. Isso é uma coisa que você não deve fazer de forma alguma, né? Os meus e os seus problemas são nada diante do amor de Deus. Você tem que, quanto mais chance tiver, mais você falar, na sua sala está uma bagunça, gente jogando bolinha de papel, a professora gritando, dois meninos brigando, uma menina puxando o cabelo da outra, mas você é um servo de Deus. Você vai se desesperar diante dessa situação, dar um grito, bater na mesa e dizer, professora, eu não vou aprender? Não, você vai ficar ali centrado, pedindo a Deus que venha tomar o controle daquela situação, porque você está na escola e precisa aprender. Simples assim. Isso são atitudes verdadeiras de servos de Deus, né? O servo de Deus, ele não se desespera, seja qual for a situação. É porque o servo de Deus é um super-herói ou uma heroína? Não. É porque o servo de Deus, ele tem uma comunhão com Deus sobrenatural, que faz com que nos piores momentos da nossa vida a gente possa abrir a boca e dizer assim, Jesus Cristo é o Senhor da minha vida.
Ele está aqui no controle da situação. Ele sabe tudo que está acontecendo e Ele vai dar o destino correto, a decisão correta. Isso é o verdadeiro adorador. E é isso que a gente busca quando a gente lê a palavra, quando a gente canta os hinos, quando a gente presta atenção na explicação bíblica, entende? A gente está moldando, deixando Deus moldar o nosso caráter. O Espírito Santo vai nos moldando e nos fazendo pessoas melhores, né? Verdadeiros adoradores, que adorem a Jesus, ao Pai, em espírito e em verdade. Por que em verdade? Porque essas atitudes não podem ser fingidas. Eu não posso fingir para vocês que está tudo bem. Não é um fingimento, entende? É uma confiança no Deus de Israel, no Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Se a gente tem confiança em Deus, se Jesus é o Senhor e Salvador da nossa vida, e a gente vai se desesperar para quê? Né? A gente tem que ser verdadeiro adorador. Então, se eu abrir minha boca para louvar, eu vou louvar com o coração. Se eu for ler a palavra, eu vou ler prestando atenção. Se eu tenho a chance, se eu tenho o privilégio de ouvir falar de Deus, de ouvir falar do amor de Deus por mim e por você, eu tenho que prestar atenção de verdade. Porque aquilo são momentos que Deus nos concede que são maravilhosos, que aquilo vai servir demais para a gente, não é verdade? Então, lembrem-se, os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Isso trata de mim, trata de você, trata do leproso, das pessoas que receberam milagres e das que ainda não receberam. Por quê? Porque quem ainda não recebeu não está esperando o encontro com Jesus? Não está esperando um encontro com Deus? Então, eles têm que estar perseverantes, animados, né? Firmes, constantes, porque eles vão receber. Né? A palavra de Deus diz que nosso trabalho não é vão. Então, espere, você está orando, você está em comunhão com Deus, você está em busca de um milagre, apresente a Deus a sua petição em oração, crendo com fé que você vai receber, entende? Então vamos adorar em espírito e em verdade, com toda a alegria e com todo o júbilo que só um servo de Deus sabe ter. E aquele júbilo que Deus nos dá, né? Isso não é dom nosso, isso é dom de Deus. Eu trouxe para vocês um corinho, e eu quero que em casa vocês participem e adorem em verdade. Depois eu quero saber quem foi que adorou, quem foi que ouviu o corinho e que participou com emoção, com alegria mesmo. Não é só a emoção, é com adoração. Porque a emoção dá e passa, e a adoração, ela permanece. Amém? Então vamos ouvir o corinho? As mãos, os pés, a cabeça.
Aleluia, glória a Deus. Eu espero que vocês tenham participado com bastante animação. Agora chegou o momento de fazer a atividade. Lembrando que quem está sem a revistinha, quem se interessar, só é deixar nos comentários um e-mail que eu envio para vocês a atividade da lição 4, tá bem? Mas bastante alunos já estão recebendo as suas lições e eu gostaria que vocês olhassem e me dissessem, ó, eu vou explicar, depois a gente corrige, tá? Primeiro quesito, marque a figura que mostra como o homem leproso ficou depois de ser curado. Eu tenho 3 fisionomias. A primeira, ele está meio receoso, meio sonolento, né? Indisposto. A segunda, ele está irado. Dá para perceber que ele está bem bravo, com os dentes cerrados, as sobrancelhas assim, ó. Tá vendo? Ele está com raiva. E a terceira fisionomia, ele está com um sorriso bem largo, bem contente. Então, como será que esse homem leproso ficou depois de ser curado? Ele ficou indolente, preguiçoso. Ele ficou irado ou alegre? A gente vai ver depois. O segundo quesito, eu tenho 4 perguntas. Cada pergunta vai preencher uma lacuna dessa cruzadinha, certo? Pode ser na horizontal ou na vertical. O da letra A vai preencher na vertical. Então, vamos lá. Qual o nome da doença do homem da história? Eu falei que essa doença, hoje em dia, ela tem outro termo. Hoje em dia, a gente trata por hanseníase. Mas na época bíblica e até alguns anos atrás, algumas décadas atrás, qual era o nome da doença? É um nome curto, tá? Você vai preencher a coluna onde tem a letra A. Na letra B, quem o homem teve que enfrentar para ir até Jesus? Ele teve que enfrentar muitos obstáculos, até porque ele era uma pessoa excluída da sociedade. Mas para chegar a Jesus naquela época, a gente tinha que enfrentar uma porção de gente. E um grupo grande de gente chama o quê? Aí vocês vão preencher. É na horizontal, na letra B. Letra C. Onde esse homem vivia? Eu disse a vocês o que eles podiam conviver dentro da cidade. Não, eles viviam excluídos. Então, fala que ele vivia a gente vai ver também. Lendo na lição, você vai perceber. E na letra D, que é também na vertical, porque a letra C vai ser esse nome maior da horizontal. A letra D, como a pele do homem ficou depois que ele foi curado? Porque esse homem foi curado. Como foi que a pele dele ficou? Era uma pele grossa, suja, né? Então ficou uma pele renovada, uma pele, a gente vai descobrir qual é a palavra também. E aqui nós temos 4 quadros, um plano de sequência. E essa sequência você vai ver de acordo com os acontecimentos. O que foi que aconteceu e vocês vão numerar do 1 ao 4, certo? Vamos corrigir? Vamos lá. Se a gente for colocar a resposta, você pode acompanhar. No primeiro quesito, o homem ficou feliz, não foi? Se ele ficou feliz, é a expressão número 3, o terceiro quadrinho marca um X. Agora vamos às respostas. Letra A, qual o nome da doença do homem da história? Lepra. Letra B, quem o homem teve de enfrentar para ir até Jesus? Multidão. Está vendo na horizontal, na letra B, multidão. Letra C, também na horizontal, onde o homem vivia? Nos arredores da cidade. Então, ele vivia na beira da estrada, lá jogado. Ninguém passava perto dele. As pessoas queriam passar ao longe, que era para não ter o perigo de se contaminar. E, na letra D, o homem foi curado, sim ou não? Sim, já sabemos que sim. Como sua pele ficou? Limpa, não é isso? Uma pele renovada é uma pele limpa. Eu falei aqui que ficou como uma pele de bebê, certo? Então, a resposta da letra D, na vertical, a palavra limpa. E se a gente for observar cada cena aqui, para poder numerar a sequência, a gente vai ver, ó, no último quadrinho, todos os leprosos, está vendo eles com uma manchinha na pele? Eles estão
exilados em algum lugar que não é dentro da cidade. Então, esse é o 1. O encontro com Jesus seria o número 2, o penúltimo quadrinho. Ele prostrado aos pés de Jesus e Jesus tocando nele, é o milagre propriamente dito. O número 3. Foi aqui, a partir desse quadrinho, que a palavra de Deus fala que o milagre realmente aconteceu. Jesus tocou nele e a pele dele ficou limpa na mesma hora, imediatamente. Então, esse terceiro quadrinho, que é o quadrinho número 3, ele vai ser o segundo, vocês estão observando, ele vai ser o início do milagre. E o primeiro quadrinho, que é o de número 4, vai ser após o milagre. Como esse homem ficou? Está mostrando ele pulando, alegre, feliz, exultante. Ou seja, vocês vão sequenciar em ordem decrescente, do maior para o menor. Vai ser a resposta 4, 3, 2, 1. Certo? Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tenham guardado a palavra de Deus nos vossos corações, que vocês possam ficar na gloriosa paz do Senhor e ter uma semana abençoada. Participem das atividades e durante a semana tirem um momento para louvar a Deus. Se quiser, se não quiser, louve da hora que acordar, a hora de dormir, que eu garanto que Jesus vai se agradar de cada palavrinha que você disser. Certo? Então, louve de coração. Viu? Lembre que o Pai quer adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Certo? Vamos orar para encerrar a aula. Fechem os olhinhos, baixem as cabeças e oremos. Senhor Jesus, muito obrigado pela tua gloriosa presença, por cada palavra que a gente aprendeu, por cada ensinamento que ficou em nosso coração. Que o Senhor possa operar um milagre em cada um que está assistindo, em cada família. Cada membro dessa família venha a ser tocado e abençoado com a tua santa presença, Pai. Tira de nós o que não te agrada, coloca em nós o teu Espírito, cada dia mais uma porção redobrada, para que a gente possa ser verdadeiros adoradores e te adorar em espírito e em verdade, porque a nós, adianta que nós façamos o que te agrada. É para isso que nós vivemos, é por isso que nós estamos aqui. Nós te louvamos e te adoramos e te bendizemos. Te agradecemos por tudo. Em nome de Jesus, amém.